Chegou o momento que foi previsto, mas muitas pessoas ainda não entendem a história da humanidade. Ela não é apenas uma sequência de eventos ao acaso. Segue um caminho definido, uma linha que vai desde o início dos tempos até o seu inevitável término. A Bíblia nos conta que Deus organizou essa história em uma linha do tempo e estamos avançando em direção a uma série de eventos profetizados. As Escrituras afirmam com certeza que cada evento faz parte dessa sequência profética, avançando passo a passo em direção ao fim dos tempos. É nessa linha do tempo que nos deparamos com as duas bestas do Apocalipse, conforme descrito no capítulo 13. A primeira besta, emergindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres, é reconhecida como o Anticristo. A segunda besta, surgindo da terra, tem o poder de fazer a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, enganando-os com sinais milagrosos. Atualmente, estamos diante de um mistério profundo, um tema que intriga estudiosos, teólogos e crentes ao longo do tempo. Este assunto penetra o cerne da nossa fé, conectando-nos ao grande esquema divino que se desenrola. Vamos explorar a lenda do Anticristo, uma figura temida e frequentemente mal compreendida, um símbolo de engano e um sinal do fim. Quem é o Anticristo? De onde ele vem e qual será o seu papel nas dramáticas profecias bíblicas? Essas perguntas geram teorias, interpretações e debates acalorados. A representação do Anticristo é influenciada por diferentes culturas, correntes teológicas e até mesmo pela nossa comunidade de fé. Algumas pessoas o veem como um líder poderoso e próspero, enquanto outras imaginam que ele possa ser uma entidade alienígena enganadora. Poderia o Anticristo ser um líder político, uma figura religiosa ou estar relacionado à tecnologia contemporânea? Essas visões, embora distintas, contribuem com argumentos e fragilidades únicos. Enquanto exploramos essa investigação, convido todos a abrirem seus corações e mentes para uma jornada pelas Escrituras, buscando sabedoria e discernimento. É importante destacar que não estou defendendo nenhuma teoria específica. Meu objetivo é apresentar as diversas hipóteses existentes sobre o Anticristo. Uma dessas teorias sugere que o Anticristo será um bilionário influente, utilizando sua riqueza para controlar sistemas globais e governos. Ao examinar passagens do Apocalipse 13, que descreve a besta do mar, com suas 7 cabeças e 10 chifres, essa teoria postula que o Anticristo poderia ser o líder de uma corporação global ou uma figura política influente, dominando sistemas de autoridade e adoração. Refletir sobre essa teoria nos leva a pensar sobre o poder, a riqueza e a adoração nos dias de hoje. Em um cenário hipotético, onde seres alienígenas fornecem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, como isso afetaria nossa compreensão do mundo contemporâneo? As origens das religiões ao redor do mundo e até mesmo dos planetas seriam bastante convincentes para persuadir bilhões de pessoas a abandonarem suas crenças e passarem a adorar uma única nova. Para alcançar essa adoração mundial, seria necessário um evento sobrenatural, algo que, na minha opinião, o diabo buscaria incessantemente para conseguir a reverência global que sempre desejou. Num resumo, a teoria alienígena propõe um cenário intrigante, onde o Anticristo poderia se apresentar como uma entidade alienígena. Ele combinaria elementos históricos, teológicos e culturais para criar uma narrativa que ressoasse com o fascínio moderno pela vida extraterrestre. Uma terceira teoria, a do líder político, sugere que o Anticristo surgiria como um líder político carismático, capaz de unir diferentes nações sob um único governo. Ele prometeria paz, prosperidade e resolução de conflitos históricos, atraindo uma grande quantidade de seguidores. No entanto, eventualmente, desviaria as pessoas de Deus. Essa teoria está fortemente conectada a várias passagens bíblicas, incluindo o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25, que desempenha um papel crucial nessa perspectiva. Ao analisar Daniel 7, versículos 23 a 25, vemos que o quarto reino mencionado é um reino poderoso e global,
liderado pelo Anticristo, devorando toda a terra e exercendo domínio sobre as nações. Os 10 chifres e 10 reis podem representar uma coalizão de nações, com o Anticristo ascendendo de maneira distinta e notável. Ele até mesmo usurparia 3 desses reis, destacando-se dos governantes anteriores por seu carisma, habilidade política ou apelo ideológico. O versículo 25 fala de um líder que proferirá palavras contra o Altíssimo, desgastará os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Isso sugere um ataque direto às crenças e estruturas estabelecidas, afetando a fé e a ordem social. Imaginem uma realidade alternativa em que seres alienígenas desembarcam na Terra, trazendo não apenas tecnologias avançadas, mas também revelações sobre a vida e a espiritualidade. Eles desafiam nossas noções fundamentais de divindade e criação, abrangendo as origens das religiões mundiais e até mesmo do nosso planeta. Conforme a teoria alienígena, esses visitantes poderiam ser uma manifestação do Anticristo previsto na Bíblia, buscando unificar crenças sob um novo dogma espiritual. Essa figura carismática, possivelmente um líder político disfarçado de alienígena, prometeria paz e prosperidade, atraindo multidões com a promessa de resolver conflitos antigos. No entanto, a verdadeira intenção seria desviar as almas da fé verdadeira em Deus, refletindo passagens bíblicas como as encontradas em Daniel, versículos 23 a 25. Este texto profético descreve a ascensão de um rei e líder poderoso, diferente dos anteriores, que busca dominar globalmente, pisoteando nações e impondo um novo código legal e moral. A conjectura de que cada líder político emergente pode ser o Anticristo renova-se com a ascensão de figuras influentes, gerando teorias e rumores, além do campo político e alienígena. Outras teorias sugerem que o Anticristo pode surgir como um líder religioso enganador, uma inteligência artificial avançada ou até mesmo de uma igreja apóstata. Essas especulações se alimentam do medo e da curiosidade, explorando a complexa relação entre fé, poder e tecnologia. O ponto em comum dessas teorias é a busca por sinais nos textos sagrados e na observação dos eventos mundiais para decifrar os mistérios escatológicos. A pergunta que persiste é como a fé e a vigilância se mantêm num mundo em constante transformação, onde conhecimento e crenças são desafiados diariamente por novas descobertas e interpretações. A discussão em torno da identidade e influência do Anticristo nos dias atuais é um tema que evoca intensa e séria reflexão teológica para muitos. No cerne da teologia cristã, a figura do Anticristo é envolta por mistério e especulação, intensificando-se na modernidade com o crescimento do secularismo e o enfraquecimento dos princípios morais associados ao cristianismo. As Escrituras Sagradas falam com urgência e advertência sobre esse ser, como o apóstolo João explora em 1 João 4 e 3, afirmando que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, sendo o espírito do Anticristo que está para vir e já está no mundo. À medida que a sociedade se afasta dos valores cristãos, muitos acreditam que estamos testemunhando os sinais preditos que antecedem a chegada do Anticristo. O cenário atual, marcado pela ascensão do individualismo e busca pela gratificação pessoal em detrimento do coletivo e do divino, é visto como a preparação perfeita para sua revelação. Em vez de uma revolução abrupta com sua chegada, o mundo estaria se moldando sutilmente aos seus ideais, pavimentando o caminho para sua aceitação sem resistência. Esse espírito do Anticristo, que age contra os ensinamentos de Jesus, promove um terreno fértil para a difusão de uma cultura anticristã. A diminuição da presença e respeito pela palavra de Deus na vida pública, exemplificada pela escassez de Bíblias em escolas e hotéis, mostra a redução do respeito pela fé cristã. A vigilância e o discernimento são essenciais para os cristãos no contexto atual, onde a irreverência religiosa cresce e a busca pelo eu parece predominar. Refletir sobre esses sinais e buscar compreensão através das Escrituras
é um chamado para fortalecer a fé e reafirmar o compromisso com os ensinamentos de Cristo. Ao analisar as teorias do anticristo e as mudanças observáveis na sociedade, é imperativo manter a discussão viva e educativa, com foco na esperança e na alegria que a fé proporciona, mesmo diante dos desafios e incertezas do futuro profetizado. A continuidade dessa reflexão nos leva a um mergulho mais profundo nas águas da espiritualidade e escatologia cristãs, destacando que a teoria do anticristo não é apenas uma previsão de um futuro distópico, mas um espelho que reflete as complexidades e dilemas do coração humano na contemporaneidade. O apelo do apóstolo João para o discernimento é uma chamada atemporal para entender e agir no mundo. Em 2 Tessalonicenses 2:7, vemos uma referência à operação do mistério da iniquidade, indicando que a lei da desordem e rebelião contra os preceitos divinos de Deus já está em ação no mundo. Isso nos alerta ao longo dos séculos de que a maldade muitas vezes se disfarça como algo normal e se infiltra nas estruturas cotidianas. A influência crescente do espírito do anticristo é evidente na forma como a sociedade contemporânea molda suas leis, arte, cultura e interações sociais. Frequentemente, afasta-se dos valores cristãos para abraçar uma ética baseada em verdades humanas relativas. Esse cenário prepara o palco para o anticristo, que não precisará fazer muito esforço para dominar, pois as mentalidades já estarão alinhadas com seus propósitos. No entanto, a consciência dessa realidade não deve nos levar ao desespero, mas sim à ação construtiva e à esperança. Os cristãos são encorajados a serem luz em meio às trevas, sal da terra, preservando a essência do Evangelho enquanto aguardam a promessa da segunda vinda de Cristo. A fé cristã sempre ensinou que, mesmo diante de perspectivas temporais sombrias, a vitória final pertence a Deus e ao seu reino eterno. O desafio para o crente moderno é manter a chama da fé acesa, buscando na Bíblia não apenas previsões do fim dos tempos, mas também orientações para viver de maneira justa e piedosa no presente. A alegria do cristão está na certeza de que, mesmo diante das correntes contrárias do mundo, a verdade de Cristo permanece imutável e sua presença é um refúgio seguro. A discussão sobre o anticristo, mais do que um tema de curiosidade, torna-se uma oportunidade para reavaliar nossa postura diante dos ensinamentos bíblicos. Ela nos convida a examinar como podemos ser instrumentos de justiça e amor em um mundo que muitas vezes parece caminhar na direção oposta. Com essa perspectiva, podemos transformar nossa curiosidade em conhecimento, nosso conhecimento em sabedoria e nossa sabedoria em ação, mantendo sempre viva a chama da esperança e do amor divino em nossos corações. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente todos vocês. Até a próxima, se Deus permitir.